Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Only Bass Fans, aquele podcast para quem gosta de contrabaixo e gosta de falar, inclusive os assuntos mais minuciosos do nosso instrumento maravilhoso. Esse é seu lugar, se você gosta de baixo ou se toca baixo, que é melhor ainda, vem cá, chega mais aqui no Only Bass Fans, compartilha com mais gente e já se inscreve no canal aí para fortalecer esse projeto que tá maravilhoso. A gente demorou, mas a gente voltou, né, Vlad? Fala aí. Voltamos. Aqui as boas-vindas para todo mundo, para você. Tem muito assunto para a gente falar e o de hoje, ele acho que é um assunto... Leandro, eu toco contrabaixo há 25 anos já, cara. E há 25 anos eu escuto essa discussão, ela não foi definida ainda. Nunca vai acabar. Acho que a gente não vai definir, mas a gente precisava falar disso. Do que a gente vai falar hoje, Exatamente. Cara? Vamos falar um pouquinho de números de cordas, né? Mas, Vlad, antes da gente começar o tema ali, o roteiro, desde o começo, né? Para quem tá começando agora, às vezes a pessoa caiu de paraquedas aqui nesse episódio, só uma pequena apresentação da gente, aquele merchan, né? Então, claro. Falando um pouquinho do Vlad Carvalho aqui e do Leandro Ferreira, só para você conhecer um pouco mais. Nós dois somos baixistas, sidemans, né? Eu trabalho com geração de conteúdo na internet também informativo, tenho cursos online aí, então já começou aí a conhecer a gente, você já vai começar a seguir a gente também aí, vai curtir o nosso trabalho, tenho certeza que você vai gostar aí e conhecer um pouco mais olhando as nossas redes sociais, hein? Introduza um pouquinho mais aí esse assunto, Vlad, porque assim, quais são os principais problemas que a gente tem que enfrentar em relação a números de cordas, as principais dúvidas que aparecem aí para a galera que começa a tocar o contrabaixo, né? Principalmente para a galera que começa, né? Para mim o principal problema que surgiu foi a quinta corda e depois a sexta. São esses dois problemas aí que são... Se fosse só de 4 cordas, né? Tinha bem menos problema, né? Gente, é claro que eu tô brincando, mas assim, é uma dúvida, cara, é muito recorrente, né? Tem aquele velho meme, nunca fica velho, na verdade, né? Tá sempre sendo usado aqui. O Jaco só precisou de 4 cordas. Tem sempre essas discussões aí nos grupinhos, né? Eu tenho muitos amigos. Eu não uso baixo de 6 cordas, por exemplo, né? Minha preferência é 4 cordas. E eu sempre tiro uma casquinha com os meus amigos que usam 6 cordas, né? Dizendo que, não, você toca guitarra, aquela coisa, mas é claro que é brincadeira, tudo é contrabaixo. E pra gente falar disso, a gente tem que lembrar um pouco da história do contrabaixo, né? Uma coisa importante para falar, contrabaixo com mais de 4 cordas não é uma exclusividade do contrabaixo elétrico, né? Ele não nasceu... O contrabaixo que a gente toca, ele nasceu nos anos 50, né? Tem gente que fala até que teve um projeto de contrabaixo nos anos 40, de um outro americano, mas oficialmente a gente considera que o Léo Fender criou o contrabaixo elétrico em 1951. O contrabaixo elétrico, apesar dele ter sido desenvolvido a partir do modelo da guitarra elétrica, ele foi feito para substituir, dentro da música do rock and roll, do blues, ali, do jazz, os contrabaixos acústicos, né? Aquele que se tocava em orquestra e que no jazz começou a ser tocado com música popular. Os contrabaixos acústicos, já há mais de 100 anos, não sei quanto tempo exatamente, já usavam uma quinta corda. Até hoje, nas orquestras profissionais, a maior parte dos baixistas usam contrabaixo de 5 cordas. Nas grandes orquestras, né? Aquelas sinfônicas, filarmônicas principais do mundo, se usa contrabaixo de 5 cordas, porque já havia há 200 anos, mais de 100 anos, peças escritas com notas mais graves do que o Mi, né, para o contrabaixo. Então, o contrabaixo de 5 cordas já é uma invenção que veio antes do contrabaixo elétrico. Isso já faz cair por terra uma teoria que eu ouvi lá atrás, quando eu estava começando a tocar baixo, que falava assim, que baixo era de 4 cordas. Se fosse de 5, 6, era contrabaixo. Já ouviu essa teoria também? Não. Já ouviu essa teoria? Cara. Teve até um baixista, que é um baita baixista competente, tudo, que meio que misturou essas coisas, mas não. Primeiro que assim, baixo e contrabaixo é a mesma coisa. O baixo é como se fosse um apelido do contrabaixo. Boa. Né? Tipo assim, é o Edu e o Eduardo. É uma coisa assim, é tipo sax e saxofone. É o mesmo instrumento, é só uma forma de você chamar ali, enfim. Né? Por exemplo, cello e violoncelo, né? O cello e o violoncelo.
É o mesmo instrumento, é só Mesmo um jeito de instrumento. falar diferente. Então, Inclusive, assim, para você que de repente não faz ideia do que a gente tá falando aqui em relação a baixo de 5 cordas, tá começando agora, o baixo de 5 cordas, ele tem uma nota, uma corda a mais, tá? Que vai fazer você ganhar aí 5 notas mais graves. 5, né, Vlad? O Ré sustenido, o Ré bemol, o Dó e o Si, né? São 5 notas a mais que você vai ganhar ali no mais graves. padrão é né? isso, né? O padrão é isso. O padrão é isso. E Mas aí vai importante, fazer com que você tenha notas ali para chegar numa região mais grave do instrumento. Então, para você que está começando agora no baixo e não faz ideia do que a gente está falando, né? Então, faz diferença sim ter um baixo de 5 cordas. Você tem ali, até numa questão de digitação também, você ganha ali mais opções, né? Não é à toa, não é só para... Ah, não, é que o meu baixo tem mais cordas que o seu, enfim. Não é só por isso, tá? Cara, pensa o seguinte, é igual a um piano. Eu não sei quantas escalas tem o piano padrão, assim. Mas se você pega, por exemplo, o teclado, que é um desenvolvimento, assim, enfim, eletrônico de um piano, né? Tem teclados que tem menos escalas e tem mais escalas. Qual que é a diferença de tocar um teclado de menos escalas e mais escalas? Cara, a diferença técnica não é nenhuma, é a mesma técnica. É que às vezes, assim, o cara que toca por exemplo, peças clássicas, né? Ele estuda peça clássica, ele não tem um piano em casa, mas ele tem um piano digital. Ele precisa de um piano digital com a mesma quantidade de escalas de um piano, porque tem coisas escritas para ele muito graves e muito agudas para ele tocar. Agora, por exemplo, um cara que toca na estrada, viajando, pegando avião, às vezes, assim, eu consigo tocar as coisas que eu toco aqui, mesmo que sejam difíceis, meio jazz e tudo, num teclado com, sei lá, 5 escalas a menos. Então eu vou pegar um teclado menor porque eu tenho que viajar, andar, carregar esse negócio nas costas, entendeu? Então, se você pensa assim no teclado, a quantidade de escalas às vezes está mais ligada à conveniência dele levar o teclado, Sim. dele precisar ou não usar aquelas coisas mais agudas ou mais graves. E no contrabaixo, de certa forma, é a mesma coisa, cara. É só uma questão de range de frequências, né? O contrabaixo, que tem 5 cordas, vai ter um range, a gente vai falar disso também, mas geralmente mais grave. E o contrabaixo que tem 6 cordas, ou que tem 5 cordas com uma quinta corda mais aguda, ele tem um range mais agudo. Então, se você sente a necessidade de usar as notas mais graves ou mais agudas, você vai, numa hora, precisar dessas opções. Mas voltando, Boa. A gente falou da história. Contrabaixo começa com 4, contrabaixo elétrico começa com 4 cordas porque ele foi feito para substituir principalmente os baixos que eram usados em rock and roll, em blues, em jazz, né, ali nos anos 50. Que eram os baixos geralmente de 4 cordas, não era baixo acústico de 5 cordas. O que acontece? Com o passar do tempo, os fabricantes, os músicos sentiram essa necessidade de ter um range maior de frequência. O primeiro contrabaixo oficialmente, assim, contrabaixo com mais cordas que surgiu, foi na década de 60, a Fender mesmo que fez um contrabaixo de 5 cordas, só que com uma corda mais aguda. Eu acredito que era um Dó, né? Devia ser Mi, Lá, Ré, Sol, Dó. Provavelmente era isso. Que é uma coisa que muitos baixistas que usam 5 cordas hoje em dia adaptam, né? Tentam fazer também. Sim, usam sim. ali como se fossem 4 cordas, as cordas mais graves, e aí Exato. com uma cordinha ali mais aguda. Isso depende também do estilo do baixista, a gente vai falar mais sobre isso também daqui a pouco. Então, esse é o primeiro contrabaixo de 5 cordas oficial, só que ele não era a configuração de 5 cordas que a gente tem hoje, da corda mais grave. Só que, cara, esse contrabaixo, se eu não me engano, eu acho que o John Paul Jones usou ele alguma vez, tem alguma história dessa aí, mas ele não foi um contrabaixo que teve muito sucesso comercial, porque a Fender não continuou fazendo. Ainda nos anos 60, a Fender desenvolveu um instrumento que eles chamam de Bass 6, né? Bass 6. É o Bass e um 6 em número romano, que até hoje tem reedições dele. Que ele é, na verdade, uma guitarra, é um híbrido entre guitarra e contrabaixo. Ele tem um formato de guitarra, uma escala um pouco maior, se eu não me engano é uma escala de 30 polegadas, igual um Mustang, por exemplo, um Sim. short scale, né? E ele tem a mesma afinação da guitarra, só que uma oitava abaixo. As cordas são mais finas, Vlad? Eu nunca toquei num baixo Cara, desse. a corda é um pouquinho mais fina que um contrabaixo que a nossa. Sim. Mas ela, se eu não me engano, a corda Mi,
a mais grave, ela tá na mesma região do Mi do contrabaixo. Ela é a mesma afinação, só que uma corda um pouquinho mais fina, uma escala um pouco menor, assim. Tem uma discussão, né, cara? A galera fala, não, isso é contrabaixo mesmo, não é? Assim, a própria Fender, eu já vi algumas matérias da Fender que eles admitem que é meio um híbrido. Assim. Os fãs de Beatles falam que é contrabaixo, né? Muita gente que é Beatlemaníaca ali fala que é contrabaixo, porque acho que o Paul McCartney ou foi o John Lennon que usa? Não, acho que foi o George Harrison, se eu não me engano, que alguma música ele tem gravou. naquele documentário lá, o Beatles Get Back, eles estão usando um baixo desse, assim. Ou seja, tipo, era meio que lançamento na época, né? Era uma coisa meio que pioneira ali. Cara, eu acho que isso abre um parênteses, que é o seguinte, existe o contrabaixo como instrumento e existe o contrabaixo como função. Então, assim, esse instrumento naturalmente faz a função de contrabaixo em várias músicas, se a gente for procurar. Mas ele não é totalmente o contrabaixo. Agora, a função de baixo ele pode fazer. É só lembrar uma coisa, Leandro. Por exemplo, um dos riffs de contrabaixo mais famosos do mundo, cara, que todo baixista toca hoje, não foi gravado com contrabaixo. O Seven Nation Army, né? Seven Nation Army foi gravado com uma guitarra oitavada, cara. Sim. Então ela fez a função de contrabaixo, mas não é um contrabaixo. Mais ou menos o que aquela guitarra de 6 cordas lá mais grave fazia, né? Porque assim, a própria Fender chamava ele de guitarra baixo, sabe? E os outros você chamava só de baixo. Enfim, é uma discussão, eu não vou entrar nessa complexidade, porque o baixista que tem o instrumento, ele não gosta de ouvir que não é um baixo. Deixa pro ouvinte aí também escrever aqui o seu comentário, falar um pouquinho sobre... Gente, o canal tá aberto para comentar a qualquer momento. Ouviu uma coisa que você discorda, ou que você concorda em partes, mas a gente esqueceu de falar algo, ou que você concorda, comenta aqui. Então, você acha que o Bass 6 da Fender é um contrabaixo, sim ou não? Já comente já. Então, ali surgiram os primeiros, enfim, modelos do que seriam instrumentos contrabaixo ou não contrabaixo com uma amplitude maior de frequências, de cordas, né, de notas. Né? Foi nos anos 70 que aí oficialmente começam a surgir, né, os baixos com mais cordas. O baixo com 5 cordas, que pelo menos na história que eu ouvi, que o primeiro era um alembic, né, mas provavelmente esses baixos todos surgiram com luthiers ali, né? O alembic era luthier, Vlad? Cara, o alembic ele não é uma luthier, é tipo uma fodera, vai? Assim, sim. Ele é uma coisa ali, um custom. Nos anos 70, muito provavelmente, ele tinha uma dinâmica mais de luthier, né? Sim. Era uma coisa que você tinha que encomendar, né? Como é, por exemplo, até hoje a Wall, por exemplo, que é aquele instrumento inglês, né? Que o Flea gravou Giveaway, tem o vídeo dele gravando Giveaway com Wall. Né? Aquele instrumento até hoje, se você quiser ter ele, você vai entrar numa lista de espera de, sei lá, 2 anos para ter. Então é nessa dinâmica que começam a surgir os baixos com mais cordas. E eu acho que é natural, Leandro, porque é onde você tem mais espaço para inventar, né? Para criar, para fazer coisa nova. E eu acho que isso deve ter a ver também com a evolução da música, né? Os gêneros musicais foram pedindo mais esse baixo de 5 cordas, foram acontecendo aí mesclas já, né, de gêneros musicais. Acredito que até também por gosto dos produtores, dos cantores, era inevitável que acontecesse isso, né? O teclado foi evoluindo e nisso, né, a gente também, até hoje a gente corre atrás, né? A gente sempre se influencia por coisas que os sintetizadores fazem no baixo, né? Muitas vezes para fazer ao vivo coisas que o sintetizador fez ali na gravação, né? Exato, cara. E é interessante porque, assim, foi nos anos 70 que começam a surgir o synth bass. Assim, nos anos 80 ele se transformou praticamente na regra, né? O contrabaixo na música pop meio sumiu e o synth bass tomou o lugar, assim. O que deu origem à Madonna, por exemplo, ao próprio som do Michael Jackson, do Prince, essa coisa meio pop, soul, que virou a música pop, que a gente chama, começou a usar muito synth. E aí pensa o seguinte, essa galera vai pra estrada. No show, por mais que você tenha synth nos discos, geralmente é um baixista que faz. O baixista precisa fazer aquelas linhas, cara. Você precisa de uma corda mais grave, né? Então é meio que tem um pouco dessa coisa da necessidade. E o que você falou dessa coisa da pessoa pedir, pelo menos a história que eu escuto do baixo de 6 cordas, né? E aí, vamos falar, o baixo de 5 cordas então surgiu nos anos 70 com uma corda mais grave. Então ele tinha aquela corda mais grave lá que vinha até o cisão mais gravão lá.
E dizem que foi o Anthony Jackson, quem não conhece o Anthony Jackson, Por favor, super né? baixista. Vá atrás. Um super baixista que gravava Sidemen nos anos 70, nos anos 80. Tem discos da Chaka Khan lá que ele grava que são maravilhosos, assim. Eu sei baitas que de ele baixo. gravou What You Gonna Do For Me, but ele gravou também a Ain't Nobody ou aquilo é Synth Bass? É Synth Bass, né? Eu acho que Inobar é synth. É Synth. Se bem que, cara, não sei, considerando que é o Anthony Jackson, cara, É. tudo, Vai tudo saber pode se ele não acontecer. fez uma camada ali de baixo também, né? E hoje o Anthony Jackson, ele tem umas coisas mais no jazzísticas, assim, né? Ele usa até hoje um Fodera, que é um Fodera meio semiacústico, assim, enorme, né? E baita baixista, enfim. Ele que meio que... Dizem que ele que encomendou os primeiros 6 cordas, né? No final dos anos 70, e de uma certa forma ele popularizou. Mas aí, terminando a história, nos anos 80, aí você já se consolida com marcas fabricando instrumentos de 5 cordas, como era a Yamaha. Acho que em 83, 84, a Yamaha lançou o BB5000, e aí já era um baixo fabricado de 5 cordas, distribuído já para o mundo todo. Nathan East começou a usar esse baixo, né? O Pat Tucci também começou a usar a Yamaha, mas antes ele usava um Ken Smith de 6 cordas. Então ali nos anos 80 começa a vir fábricas fazendo instrumentos de 5, de 6 cordas. E, cara, se a gente for avançando, até hoje a gente vê contrabaixo de 7 cordas, por exemplo. Sim. O baixista do Catedral, que é um baita baixista também, Sim. o Júlio César, ele usa um baixo de 7 cordas e usa nos shows e tal, né? O Ricardinho E aí é um baixo Paraíso também usa acho que da Mendes, né? Luthieria. porque daí aí você tem mais uma corda aguda, né? O cara vai ter muito. O cara pode até fazer um papel de guitarra ali, fazendo Sim, uns acordes também. bem agudos e tal, né? O Heitor Gomes usa um baixo Zaganin de 8 cordas nos trabalhos solo dele, e justamente fazendo isso, fazendo a função da guitarra e a do baixo, né? Tem até uns captadores especiais lá, tem entrevistas por aí dele falando sobre o baixo de 8 cordas dele, que é bem interessante. Cara, aí você tocou numa coisa interessante. Tem certos estilos ligados a baixistas que ficam ligados à quantidade de cordas, né? Sim. Então, o quanto a corda tem, sabe? Certos baixistas, assim, eu quero tocar meio na onda desse baixista. Meio parecido com isso. Naturalmente, você vai querer escolher um baixo como esse cara usa. É de se estranhar, por exemplo. Não sei se existem vídeos do Nico Assunção por aí tocando com baixo de 4 cordas, de 5 cordas. Ouvinte, escreve aqui pra gente, mostra aí pra gente pra ver. Porque é o que você falou, acho que tem, cara. Fica meio que caracterizado, né? Tipo, o Anthony Jackson chega tocando com baixo de 4 cordas, você já acha estranho. O Marcelo Mariano com baixo de 4 cordas, você fala, caramba, muito raro, o cara tá sempre usando de 5 cordas, né? Então, fica meio que diferente, né? O Flea, por exemplo. Até hoje tem gente que não acredita que o Flea gravou com um Music Man de 5 cordas o Blood Sugar Sex Magic. Várias faixas do Blood Sugar Sex Magic, né? Ele gravou com o Al Bass, como o Vlad mencionou, mas ele também usou um Music Man de 5 cordas, né? Olha, que ele não sabia, cara. Que ele já chegou até a levar para show, para tocar algumas músicas desse disco, mas essas músicas que ele usou 5 cordas são evitadas ao vivo por motivos óbvios, né? Algumas ele até dropa, porque ele usa aquele ré gravão que dá para usar no baixo de 4 cordas, né? Mas, tipo, é quase que, assim, uma surpresa, né? Já viu o Flea aparecendo num show de Red Hot com 5 cordas? Eu não tenho registro disso, né? Tem uma coisa assim de que realmente, se você curte uma onda de algum baixista, quer ser parecido com esse baixista, eu acho que é natural que você tenha aqui também ter um instrumento parecido para ter as possibilidades que ele tem, né? Que ele vai atrás. Mas, cara, aqui já é um ponto muito importante que a gente tem que falar, que existem baixistas bons em todos os níveis, independente da corda, cara. Então, tem uma dúvida muito de iniciante essa coisa de que, eu preciso de uma... Se eu tô tocando bem 4 cordas, eu começo a tocar bem, eu preciso por 5 cordas porque eu já tô tocando melhor. Se eu tô tocando 5 cordas bem, eu tenho que ir por 6 cordas porque eu tô tocando melhor. Não, gente, Sim. Não tem absolutamente nada a ver com isso. O Jaco, muito provavelmente o Jaco até hoje estaria tocando baixo 4 cordas, vai saber. Não dá pra saber. Você pega, por exemplo, o Jeff Berlin, que é um baixista da época do Jaco, que já tocava igual o Jaco naquele tempo. Naquela... Baita baixista, cara.
Ele até hoje usa baixo de 4 cordas, cara. O Rocco Prestia, que era o baixista do Tower of Power, a vida inteira, teve um tempo que ele usou 5 cordas, mas a vida inteira, até o final, ele usava baixo de 4 cordas. Então, é muito mais a gente pensar assim nas possibilidades que existem e o que você quer usar dessas possibilidades, cara. É muito mais isso do que uma coisa de que se você toca bem, você tem que tocar com mais cordas. Não existe nenhuma regra. É bem comum a galera achar que isso significa que você estudou mais, né? Por exemplo, não, o cara tem um baixo de 5 cordas. Isso acontece até numa questão de impor respeito, né? Tem gente que, por exemplo, pensa, né? Vou comprar um baixo de 5 cordas porque vou impor mais respeito ali na banda. Um de 6 cordas, mais ainda, né? Sendo que, na verdade, é mais coisa ainda para você estudar, né? Se você me perguntar qual baixo a pessoa tem que usar, de quantas cordas, né? Para começar a tocar, eu digo que quanto menos corda, melhor para começar a se acostumar ali. Até porque no começo você não vai usar muita coisa, né? E muita gente começa a tocar com baixo de 5 cordas e começa já se atrapalhando por causa disso, né? Porque a maioria das escritas, né, que a gente encontra, principalmente em músicas para quem está começando, é de 4 cordas mesmo, né? Tablatura é de 4 linhas, a maioria das tablaturas que a gente encontra. Uma das coisas mais difíceis que a gente passa e a gente enfrenta a vida inteira, tá? Acho que um dos problemas que a gente enfrenta a vida inteira como baixista é o se acostumar com as notas no braço do baixo. É o domínio do braço do baixo. É uma das coisas que mais as pessoas negligenciam no estudo, né? E é uma das coisas que mais te pegam. Assim, às vezes, chega uma hora que às vezes você tá cansado, cara, você confunde e você estudou aquilo. Ou seja, tipo, as notas no braço do baixo são um problema que a gente tem que resolver. Então, obviamente que quanto mais cordas a gente coloca, mais problema a gente tem, né? O Vlad até fez uma brincadeira no começo do episódio aqui, que é super pertinente. Então, assim, eu sou muito fã dessa ideia de 4 cordas para começar e muitas vezes para ficar o tempo todo mesmo também, né? Depende do quanto você quer estudar outros estilos, do quanto você quer, do quanto você precisa de um baixo de 5 cordas, mas meio que não tem muito o que falar além disso, né? É mais problema para a cabeça do iniciante. Cara, você sabe que eu tenho uma opinião um pouco contrária a isso, nesse sentido de que eu entendo essa questão, principalmente hoje o cara vai estudar, por exemplo, online, por exemplo, cara, né? Que ele vai depender de material de distância. Eu acho que realmente o baixo de 4 cordas, primeiro que vai ser mais fácil dele achar um baixo de 4 cordas. Abrindo parênteses aqui, quanto mais cordas, o instrumento tende a ser mais caro. Também. Então, se você pegar o mesmo modelo, por exemplo, a Yamaha tem vários modelos que elas têm, o mesmo modelo, Sim. 4, 5, 6 cordas. Naturalmente, o de 6 cordas é mais caro que o de 5, que é mais caro que o de 4, porque você tem uma corda a mais, porque o captador é maior, porque você tem mais madeira, enfim. Em tese, é mais fácil você comprar um contrabaixo de 4 cordas, mas é óbvio que tem vários contrabaixos de 4 cordas que custam 10 vezes o que um outro de 6 cordas custa, Sim. não é uma regra, depende do modelo e tal. Mas eu acho, cara, que se você tem o 5 cordas e quer começar com 5 cordas, sabe, você é fãzão do Nico Assunção, quer começar a tocar contrabaixo, quer comprar um de 6 cordas, compra, cara. Eu acho que é importante o seguinte, porque assim, o cérebro da gente ele vai se adaptar em qualquer situação, no começo. Eu acho que esse primeiro passo de se adaptar, ele rapidamente você vai vencer ele. E você já vai estar bem com o de 4, com o de 5 ou de 6 cordas. Mas eu acho que é importante, quer começar com contrabaixo de 6 cordas, procura um professor que usa o contrabaixo de 6 cordas. Boa. Para ele te orientar nesse começo, porque se você vem comigo mesmo assim, eu não tenho tanta realidade de tocar 6 cordas, né? E a quantidade de cordas e principalmente o tamanho do braço, ele vai te impor uma diferença técnica. Tem uma necessidade ali um pouquinho mais complexa. Mas eu acho, Leandro, que tipo assim, você se dedicando e estudando, você vence essa barreira técnica rapidamente. Agora tem um negócio que vale a pena ser falado, porque você falou dessa questão do braço, do baixo e tal. Mesmo que você seja um fã de 4 cordas e precise usar, só use 4 cordas, enfim, eu acho que vale a pena você ter aquela fase que você pega os 5 cordas, pega os 6 cordas para estudar. É ganho técnico, é evolução. Primeira vez que eu tive um baixo de 6 cordas, por exemplo, foi uma revolução para mim, assim, no sentido de me incentivar a estudar mais melodias, a incentivar a estudar mais improviso,
a incentivar a limpar mais aqui aquela questão de, né, vibração de cordas que você deixa sobrar às vezes. Então, é um ganho técnico. Eu acho que vale a pena aquela coisa assim de você fazer um laboratório, sabe? Isso pode soar melhor até para quem já tá num nível mais intermediário, que já toca há muitos anos, né? Eu acho importante, viu? Você ter essa fase dos 5 cordas, essa fase dos 6 cordas. O que vai fazer, talvez, você nunca mais voltar para o 4 cordas. Pode acontecer, Talvez, pode acontecer também. Às vezes você vai naquela fase dos 5 cordas, você se apaixona e nunca mais volta, né? Eu, por exemplo, achei que eu ia usar baixo de 4 cordas a vida inteira. Eu só fui depois virar adepto dos 5 cordas, que eu acho que é o baixo que eu mais uso hoje em dia, por conta de outros desafios profissionais, porque senão eu teria ficado só no 4 cordas. Acho que foi o exemplo perfeito aqui, porque eu fui testar para ver como é que era os 5 cordas e nunca mais abandonei, né? Mas eu acho que vale para os 6 cordas também. Eu aconselho você, cara, principalmente se você tem um loop, é um ganho técnico muito legal. Se você gosta de estudar, né? Porque também, se você tá ali só tirando repertório, você não vai precisar de um baixo de 6 cordas para ficar tirando só repertório, a não ser que você vá tirar um repertório de um baixista que usa 6 cordas, né? Vale a pena, eu aconselho. Não sei o que você acha disso, Vlad, se você aconselha também. Cara, assim, eu acho que experimentar é uma coisa que vale. Eu uso bastante 5 cordas ainda hoje. Eu gosto de tocar contrabaixo 4 cordas. Eu tive 6 cordas um tempo, mas eu não, tipo assim, cara, fiquei um tempo, estudei e tal, e aí, tipo, para aquilo que eu fazia e que eu faço até hoje, cara, não fazia sentido, sabe? Isso, uma coisa muito minha. Então eu avaliei isso e não quis mais ter, vendi e depois não peguei mais. Mas eu acho que todo mundo tem que passar essa experiência, tocar. Nem que se você tiver um amigo que tenha 5 cordas, tá meio parado, pede para ele, eu posso ficar um mês com o seu baixo? Se tiver essa possibilidade, né? Eu sei que não é fácil ter, mas é legal experimentar. Mas o que você falou, cara, assim, o contrabaixo de 6 cordas, por exemplo, te leva para uma coisa mais de improviso. Ele facilita você estudar a harmonia no braço do contrabaixo, por quê? Muito bom. Porque quanto mais você tem um range para você distribuir o campo harmônico, para você montar os acordes, é melhor. Num contrabaixo de 4 cordas, você fica com as notas muito truncadas, muito pertinhas. Quanto mais você abre, por isso que o piano é lindo para fazer harmonia, porque você joga aqui um pouco de grave e joga a nota lá aguda. Aí você começa a entender o intervalo de uma outra forma. E nisso a gente chega até, desculpa te interromper, nisso a gente chega até, pode concluir depois seu raciocínio, eu queria que você comentasse daquele lance que o Nico Assunção falava, né? De que todo mundo tinha que começar já com baixo de 6 cordas, né? Faz sentido quando você olha pro Nico e a música que ele faz, cara. Porque o Nico, ele tinha aquela questão do improviso dele ser muito agudo. Quanto mais você improvisa no agudo, cara, mais claro fica para todo mundo ouvir o que você tá fazendo. Isso não é porque um é melhor que o outro, é uma questão da região, cara. Quanto mais você afasta para você fazer uma melodia, melhor é, cara. Porque até a questão do timbre te tira um pouco daquela massa meio grave aqui, né? Pro Nico falar isso faz muito sentido. Se você quer tocar igual ele, a onda que ele toca, eu acho que você tem que realmente pensar em pegar um contrabaixo de 6 cordas. E aí tá muito ligado, Leandro, a coisa do, assim, a quantidade de cordas também tá ligada ao estilo que você quer propor, que você quer tocar. Por exemplo, eu adoro, eu desde garoto, eu não toco, não é a minha onda de tocar, mas eu estudo às vezes porque eu curto muito linha de pagode. Então gosto muito das coisas do Prateado, do Boris, essa galera toda do pagode. Adoro. Cara, não tem como você querer tocar igual o Prateado ou tocar numa gig de pagode que toca o repertório que o Prateado gravou sem tocar uns 6 cordas, cara. Porque, cara, tem várias vezes que o Prateado faz uma frase que ele sai lá do dozão grave e de repente, bicho, ele tá no mi lá do agudo, com baixo de 5 cordas, você vai ter que passar o braço inteiro pra chegar naquele negócio, cara. Ou ele faz umas coisas com os acordes, batendo uma coisa bem aguda e bem grave. Com baixo de 5 cordas você não vai ter mão para fazer isso, cara. Com baixo de 6 cordas você vai ter essa coisa do range, do grave pro agudo mais perto para sua mão fazer. Então o estilo vai te levar muito a quantidade de cordas que você precisa. O pagode baiano, que o pessoal chama de swingueira também, ou axé, aqui em São Paulo o pessoal chama, né? Ela tem uma influência forte do samba e do choro, consequentemente, né? Principalmente naquelas melodias que ficam ali em loop, né? Fazendo os arpejos dos acordes. E muitas vezes é o baixo que faz esse arpejo, não é a guitarra, né? Então, o baixo fazendo no agudo, ele pinta mais. E, claro, com o timbre do baixo, geralmente aqueles baixo ativo, com 2 humbuckers lá, bem estraladão, né?
Então, acaba pintando mais, você acaba precisando mais desse baixo de 6 cordas, ou de pelo menos de um baixo de 5 cordas com essa mesma configuração de timbre, para tocar ainda mais no agudo, né? Então é bem comum o pessoal do Nordeste usar bastante baixo de 6 cordas, né? Pra gente contradizer o que a gente acabou de falar também, não necessariamente, por exemplo, o Nico era um baixista de jazz, de improviso. Mas você pega, por exemplo, o Thiago do Espírito Santo é um baixista de jazz, de improviso, e que ele usa quase que majoritariamente o baixo de 4 cordas. Ele tem os 5 cordas também que ele usa bastante, mas você vê que ele fica muito mais na região das 4 cordas. Então, legal isso. Tipo assim, só que o Thiago, ele é um baixista de uma onda de jazz diferente um pouco do Nico. Entende? Então, não quer dizer que para você tocar uma coisa, obrigatoriamente você precisa daquele baixo ou do outro. Né? Dependendo do estilo, sim. Quer ir para uma onda de pagode do prateado? Cara, você vai precisar da 6ª corda e da 5ª corda grave. Entendeu? Mas sabe uma coisa que isso me lembrou, Vlad? E eu quero a sua opinião também sobre isso, é que talvez o rock tenha sido o estilo musical mais conservador para agregar baixos de 5 e 6 cordas que teve. É o que mais demorou para ter, né? Tanto é que se você for olhar, assim, veio muito mais antes, né? Muito antes o drop das cordas do que os 5 cordas em si, né? No caso, sim, principalmente para usar ali a nota Si grave, a nota Dó grave. Mas eu vejo mais ali no final dos anos 90 para o começo dos anos 2000 é que a gente encontra essas linhas de baixo com baixo de 5 cordas, né? Não sei se você conhece mais coisa aí, inclusive, claro, tem um Dream Theater para contradizer isso, porque o John Mayang usava 6 cordas desde sempre, né, se eu não me engano. Mas se a gente for olhar, o rock foi bem conservador nessa questão, né? Era mais 4 cordas mesmo e pronto, né? As composições das bandas giravam em torno disso. Com a entrada do new metal, com aquela coisa que eu falei de misturar estilos musicais, né, gêneros de rock, aí sim que a gente começou a ter algumas bandas que usava os 5 cordas, que você percebia que era realmente 5 cordas e não o baixo de 4 cordas dropado, né? Tipo Creed, Nickelback, Papa Roach, aquelas bandas dos anos 2000 ali que começaram a ter um baixo de 5 cordas. Então eu acho que um pouco o metal, esse metal moderno, no final dos anos 90, que influenciou um pouco essa mudança. Mas eu acho que o rock, nesse sentido, é um conservador no sentido bom da palavra. Às vezes ele fica meio caricato, como, por exemplo, se levou às discussões do Ed Mota, por exemplo, lembra? Legal. Que polemizou, né? Dele falando da coisa que, não, baixo... Pô, bicho! Baixo 5 cordas, pra ele é brega. Só que assim, cara, pensa o seguinte, o Ed Mota é um cara que, musicalmente, vive nos anos 70, cara. Total. A base musical dele é dos anos 70. Nos anos 70, meu amigo, tudo bem, a gente falou, surgiu o baixo de 5 cordas, surgiu o baixo de 6 cordas, mas ele não era popular. Então, nos anos 70, é natural que tudo que ele ouviu, que juntou a coisa dele no sentido daquilo que ele persegue, o que ele quer fazer, tem baixo de 4 cordas. Então, se ele, por exemplo, Steely Dan, que é a banda que a maior influência dele, nos anos 70, cara, era tudo gravado com baixo 4 cordas. Stevie Wonder, tudo 4 cordas. Marvin Gaye, tudo 4 cordas. Todo aquele ambiente musical, cara, era feito com baixo 4 cordas. Então é natural que essa sonoridade faça o que o cara quer. Não, pra mim isso é bom. Uma forma de pensar, cara. Eu acho que pensa assim, é a forma dele de pensar. Então tem muito isso, cara. Eu quero fazer um som rock and roll sessentista. Eu acho que é melhor você tentar focar num instrumento Fender, né, ou sei lá, no Rickenbacker, que já tinha um pouquinho nos anos 60. Porque o tipo de contrabaixo e até a quantidade de cordas está ligado ao estilo, ao tipo de sonoridade que você quer apresentar. Geralmente os baixos de 5 cordas não é uma regra. Meu baixo de 5 cordas, por exemplo, é passivo. Mas geralmente o baixo de 5 cordas é um baixo que já vem dos anos 80 com pré-ativo. Ele tem uma sonoridade, que é a que a gente chama de baixo mais moderno. Então, tipo assim, eu quero um som da Motown. Na maior parte das vezes você não vai ter um baixo de 5 cordas que tem essa característica de som. Vai com Precision, sabe? É tipo... Vai estar mais ligado. E tem uma coisa que você falou, Leandro. O baixo de 6 cordas me leva a tocar ali. Por exemplo, eu quando toco com 5 ou 6... ou 4 cordas, que é o que eu uso, eu toco diferente, cara. Sim. Se você escolhe, né? Você tem escolhas diferentes. Se eu tô com baixo de 5 cordas, cara, eu naturalmente fico na região mais grave, porque eu uso se tem uma corda Si, eu uso a corda Si, cara.
Sim. Eu não ignoro a corda assim. Sim, eu uso, e aí é um problema, por exemplo, da galera que tá começando, porque muitas vezes tem. Eu falo isso por experiência própria. Meu segundo baixo da vida foi um baixo de 5 cordas. Primeiro foi um de 4 cordas, depois um de 5 cordas já, mas eu não usava a quinta corda. Não estava habituado, não estudava o braço do baixo, não fazia ideia que nota tinha ali. Nem usava. Vendia o baixo, talvez com a corda Si intacta, limpinha. Não usava, entendeu? E isso faz a diferença demais. Por isso que eu falo dessa questão de que vale a pena você ter esse momento para você, pelo menos assim, ter opções de interpretação da música. Você fica um músico mais versátil quando você tem aquelas fases do 4, 5 cordas, 6 cordas. Você pode até ser identificado com 4 cordas, usar sempre, né? Leandro, acho que a gente já bateu o nosso recorde. Esse aqui já é o episódio mais longo de toda a história e não deveria ser diferente. E né? eu suspeito que ele vai bater os recordes de visualizações e também de comentários, hein? Aproveita que chegou aqui, comenta aí o que você acha. Você usa qual, cara? 4 cordas, 5 cordas, 6 cordas? Olha, o que você prefere? Eu traí o movimento, cara. Eu sou um baixista de baixos de 5 cordas hoje em dia, cara. Eu acho até estranho ir com 4 cordas, até porque de uns anos pra cá eu fiquei ainda mais afastado dessa coisa do Flea, né? Tem gente até que fala, tipo, nossa, mano, você não toca mais tão parecido, né? E eu acho bom isso, a pessoa falar, porque é sinal de que eu fui agregando outras coisas e, né, uma vez que você trabalha com música e tá tocando outros estilos, você aprende outras coisas e você começa a valorizar. Então eu acho que hoje eu sou um baixista de 5 cordas, viu? Eu sou majoritariamente de baixista de 4 cordas. Isso depende muito, como a gente toca para os outros, eu tenho um trampo autoral também, que aí eu escolho. Mas quando você vai tocar com alguém, cara, vai depender do repertório. Você vai ouvir o que te mandaram para tocar. Foi gravado com 5 cordas? Eu vou chegar lá com 5 cordas, cara, tem que reproduzir aquilo, né? Se foi gravado com 6 cordas, eu vou pedir perdão. Eu falo assim, é melhor chamar um baixista que toque um baixo de 6 cordas. Exatamente. Só pra fechar, uma rapidinha aqui. Baixista de 4 cordas que você curte, baixista de 5 e baixista de 6, pra galera escutar aí, pra galera estudar também. Vou começar, vai. De 4 cordas que eu curto, vale o James Jamerson ou é melhor chamar Claro que vale. Não, porque é hors concours, né? Mas, sei lá, vou falar o Duck Dunn, vai, o Donald Duck Dunn, que vale a pena você estudar lá dos anos 60 e 70. Você, 4 cordas. Eu vou no que todo mundo conhece, mas só, enfim, Pino Palladino. Pino Palladino, perfeito. O baixista brasileiro. Brasileiro de 4 cordas, eu gosto muito do Serginho Carvalho tocando 4 cordas, assim, aquelas coisas. O Serginho, ele toca bastante com 5 também, né? Também. Acho que identificado com 4 cordas que eu mais curto é o Robinho. Robinho, puta, bem lembrado, hein? O Robinho. Não tenho como não falar do Dudinha, né? Amigo nosso aqui, que também... Inclusive, ele me vendeu o Music Man de 5 cordas dele, porque ele falou, cara... Comprei pra fazer uma turnê. Isso aqui não é pra mim. Ó, leva. Tipo, isso não é baixo pra mim. Baixista de 5 cordas, cara. Baixista de 5 cordas que eu curto. Pra mim, o Nathan Ishi. Bem lembrado. Embora o Nathan Ishi às vezes use 6 cordas também, mas ele, na maior parte das vezes, ele usa 5 cordas. Na maior parte das vezes, exatamente. O Lee Sklar fazendo os mesmos trampos, né? Os dois, né? Eles fazem basicamente os mesmos trampos, né? Ele é um baixista bem referência também com 5 cordas. Ele usa mais 5 cordas. E brasileiro, sempre o Arthur Maia. Não tem o que falar, né? Eu gosto muito do Marcelo Mariano, cara, que usa praticamente só 5 cordas também. Aquele disco da Paula Lima, o Samba Chic, é uma aula de baixo de 5 cordas, assim. E 6 cordas, como não tem muito o que falar, não tem mais pra onde ir, eu vou no Patitucci mesmo. O Anthony Jackson, pra mim, e brasileiro, sem dúvida, o Prateado. Sem dúvida, né? Bem lembrado. Nico Assunção também, galera, escutem. Nico também. O Ney Conceição também. E, amigos, vocês, fala aqui, ó. Baixista de 4 cordas, referência pra vocês. Baixista de 5 cordas, referências. E 6 cordas. Comenta aí o que vocês acham. Boa. Valeu, Vlad. Valeu, gente, todo mundo. Segue o canal. Leandro Ferreira, as redes sociais dele aparecendo aqui. Vlad Carvalho, minhas redes sociais aparecendo. Vem com a gente, logo logo tem episódio novo também, que tá pintando aí. Tá? Espero que vocês tenham curtido isso. Comentem aqui,
Traga os seus amigos para participar dessa polêmica aqui. Manda pro o seu amigo que toca baixo de 6 cordas, seu amigo guitarrista que toca baixo de 6 cordas. Boa. Tá bom? Guitarrista frustrado, né? Pede para ele comentar aqui. É bom a gente falar isso aí porque a polêmica gera engajamento, gente. Valeu, tamo junto. Falou!